E aí, galera? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Vivi Terrezo. Estamos aqui na nossa terceira semana de Clube do Livro, né? Terceira aula. E nas nossas aulas anteriores, a gente estava falando sobre um livro. E vamos continuar falando sobre o mesmo livro, apesar da gente mudar a história, né? É o livro Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, mas a gente vai mudar de conto. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a terceira margem do rio. Agora a gente vai falar sobre a Menina de Lá. É um outro conto de Guimarães e eu quero, antes da gente começar, fazer algumas pinceladas sobre o que a gente falou nas semanas anteriores e também umas informações novas, tá? A primeira informação, ela é nova, é sobre o nosso livro. O nosso livro, Primeiras Histórias, eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo. Ele é a metade do livro de Guimarães tem um conto chamado O Espelho. Interessante vocês pegarem esse conto porque ele é justamente o meio do livro e é ele que faz contraponto em todos os contos desse livro. Então, se um espelho reflete, então esse espelho de Guimarães também vai refletir. Ele vai refletir a primeira história, o primeiro conto, com o último conto. Então, se o primeiro conto fala de vida, o último conto fala de morte. E a beleza desse livro é exatamente essa, né? Então, eu convido a vocês, a quem se interessar, claro, é muito importante a gente ler alguns contos de Guimarães, faz parte da nossa criação acadêmica, né? Então, é interessante, a gente não vai deixar de ver Guimarães hoje, a gente vai ver Guimarães de hoje para frente dependendo da faculdade o curso que você escolher, né, na faculdade, na universidade, você também vai falar de Guimarães. Então, é interessante você ter esse livro aí na sua história literária, vamos chamar assim, né? E é bom porque você já conhece a fala, né, de Guimarães, que não é uma fala simples, vou corrigir, até é uma fala simples, mas ela não é fácil, né? Quando a gente fala de uma fala simples, ou difícil, requer também um pouquinho de experiência do leitor, né? Então, trago aí para vocês essa informação, acho ela muito pertinente e legal vocês darem uma olhada, né? Então, o primeiro conto faz contraponto ao último, o segundo conto faz contraponto ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo e por aí vai, né? Então, eu acho muito legal essa ideia que esse livro traz pra gente, né? Mas quem é Guimarães Rosa? Né? Vamos começar um pouquinho falando sobre quem fala com a gente. Por que eu sempre insisto em falar nas minhas aulas sobre o autor? Porque eu acho de extrema importância da gente entender e da gente saber quem está falando com a gente, né? Não adianta nada eu ler um livro super conceituado e não saber quem é essa pessoa que está falando comigo, quem é esse cara, né? Não é bacana, não é producente, né? Porque é importante a gente saber a experiência daquela pessoa. E quando a gente descobre que Guimarães era um mineiro, faz todo o sentido ele falar sobre o sertão de Minas nos livros dele, tá? Então, quem é esse cara? Guimarães Rosa. ABL, Academia Brasileira de Letras, ele tem uma cadeira na academia, tem um acervo enorme, que para quem quiser, abre o site da ABL, dá uma olhada lá, que tem muita coisa de Guimarães, tá? É muito bacana a história dele dentro da academia, né? Médico, inclusive, há relatos, né, que nos apresentam a seguinte ideia. Dizem, né, que ele trocava atendimento médico por histórias do cotidiano de seus pacientes. História do cotidiano mineiro. Então, assim, é muito interessante quando a gente para pensar que o que ele mais escreveu foi sobre o sertão de Minas, né? Então, assim, quando a gente para pensar que ele escutava os pacientes e depois ele escreveu sobre o sertão de Minas, a gente consegue fazer uma conexão aí, né? É aquela experiência de vida, experiência do leitor, experiência do ouvinte, né? Eu acho isso bem interessante. Ele é um dos principais escritores, né, brasileiro do modernismo e faz parte, né? Ele tem ali o regionalismo, né, como uma característica dos seus contos, que é a terceira fase do modernismo, né? Contista, novelista, diplomata, então ele consegue trazer para a gente esse mundo do sertão, né? A gente tem aí Grande Sertão Veredas, que é um exemplo, é um clássico de Rosa, né? Então, de Guimarães Rosa,
Então, é daí que a gente consegue perceber, né, o quanto a vida, a experiência de vida desse autor reflete na sua obra, né? Por isso a importância da gente falar quem é o cara que escreveu esse livro, quem é a pessoa que está falando com a gente, e isso em qualquer obra literária, tá, gente? Eu acho isso super importante. Bom, nas 2 primeiras aulas a gente falou sobre coesão, hoje a gente vai falar de coerência. E só para a gente lembrar um pouquinho o que é coesão, e a gente fazer aí uma diferenciação de coesão e coerência, coesão é saber usar os conectivos, né? Quando a gente fala em coesão, a gente pensa em estrutura. Quando a gente pensa que é uma ferramenta que garante, né, que a coerência do texto esteja ali, então a gente entende que é uma ligação harmônica entre 2 partes de um texto, né? Já que essa ferramenta me garante coerência. O que é coerência? Se coesão é estrutura, coerência é sentido, né? Então, vamos ficar com isso na cabeça. Coesão, estrutura, coerência, sentido, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue trabalhar esses 2 conceitos de forma ampla, né? Então tá, se eu tenho coesão, estrutura e coerência, sentido, como é que eu vou abrir essa coerência no conto A Menina de Lá? Bom, não é um conto fácil, tá? E quando eu falo que não é um conto fácil, gente, não é que seja um conto mega difícil, ultra complicado de se ler, não. É só que vai exigir, sim, da gente uma experiência, uma bagagem, como qualquer literatura, tá? Como qualquer literatura vai exigir da gente uma certa bagagem literária, né? A gente vê ali a universalização do sertão, né? Que também faz parte, como eu falei, da terceira fase do modernismo, né? Tem uma parte do livro que para mim, do conto, perdão, que para mim ela é bem explícita, né? Que é assim, logo no início, né? A Nininha, ela mora em um lugar chamado o Temor de Deus, né? Então, assim, já mostra ali uma intenção, né? Você consegue imaginar esse lugar devido à coerência do sentido, né, desse contexto, né? Não é da palavra, é devido ao contexto, né? Devido à sua experiência de leitor, você consegue imaginar o que é um lugar chamado Temor de Deus. Assim como a gente fala, nossa, lá onde Judas perdeu as botas, a gente consegue ter uma coerência, a gente consegue encontrar um sentido nisso, né? E sentido é coerência. Bom, dentro desse conto ainda, ele faz aí outras referências, né, de sentido no contexto, não é na palavra, tá? Coerência não é palavra, é o contexto, tá? Na gramática, a coerência textual, ela é responsável pelo sentido lógico do texto, né? Quando um conjunto de ideias apresenta anexo e uniformidade. Quando um conjunto de ideias me dá sentido, aquilo faz sentido para mim? Se aquilo faz sentido para mim, então tem coerência. Lógico que não dá pra gente pegar e fazer sentido para mim, não fazer sentido para mais ninguém, não é isso. Eu tô falando de uma linguagem onde todos conheçam o significado das palavras, do contexto, né? Então, até porque para que algo tenha coerência, algo na sua vida, seja um texto, seja uma ação, seja um filme, para que qualquer coisa tenha uma coerência, né? Essa coisa, esse objeto, ele precisa apresentar uma sequência, né? Uma sequência que tenha um sentido geral lógico, né? Precisa ter um sentido lógico para o receptor, porque senão, se não fizer sentido, não é coerente, né? De forma que você não encontre ali contradições, né? Então, ou dúvidas, né? Acerca do que está sendo dito, do que está sendo visto, do que está sendo feito, né? Então, quando a gente lê esse conto de Guimarães, a gente encontra palavras que não existem. Tem uma parte que ele coloca urubuir. Urubuir existe? Não. Não é uma palavra que a gente vai encontrar no dicionário, mas urubu existe. E você consegue encontrar sentido em uburuir por conta de urubu. Isso é coerência. Isso
é fazer sentido. Você consegue, por mais que você não entenda o significado daquela palavra, mas você consegue encontrar sentido no que está sendo posto ali, né? Inclusive, como eu falei, urubuir não existe, né? Mas urubu existe. Percebam que ele fala em urubu, mas não fala em borboleta. Por quê? Qualquer menina de 4 anos, como é o caso de Nininha, né? Pensa, claro, devido às proporções, é mais fácil que ela pense em borboletas do que em urubu. Mas por que urubu, né? Porque é o que ela mais vê no sertão. É urubu, sertão. Faz muito mais sentido para ela ver um urubu voando do que ver uma borboleta voando. Isso é mais uma característica do Rosa, tá? E Rosa faz isso o tempo inteiro, né? Ele cria sentido, ele cria palavras, né? Nós entendemos pela nossa experiência de leitor, né? Tem um livro, né, que é de Bakhtin. Bakhtin é um estudioso da língua, né, da palavra, que ele fala sobre isso, né, a palavra que faz sentido, né, para mim pode não fazer sentido para você, e brigadeiro pode ser uma coisa para mim, mas brigadeiro pode ser outra coisa para você, né, então, mas enfim, Bakhtin é uma coisa mais, acredito que vocês não vão ver Bakhtin no ensino médio. Bakhtin quem vê é a galera da faculdade, a galera que faz letras. Essa galera conhece bem Bakhtin. Enfim, então dentro desse texto você consegue, né, entender Urubuir por conta do sentido que você encontra na conexão que ele faz, né? No texto, apesar de que logo depois ele é explicado, né? Não é urubuir, é auto-urubuir, alguma coisa assim, né? Então você consegue ali. Uma informação para a gente ficar na nossa cabeça, né? É que para quem não encontrou ainda sentido na palavra coerência, né? A coerência, a origem da palavra coerência, ela vem do latim, né? Coerentia. Eu acho que é assim que se pronuncia, por favor, vale a pena pesquisa para quem quiser, né? E coerência, em latim, coerentia, não consigo falar direito, significa conexão. Então, quando você pensa em conexão, é isso, conexão de sentidos, né? A coerência textual, ela é um fenômeno que ela garante a interpretação de um texto, né? Então, e isso envolve, obviamente, as condições de leitor, né? Envolve as condições para que tudo que está acontecendo ali, tudo que está sendo posto ali naquele texto para você faça sentido, né? Diferença de coesão e coerência é justamente esse fenômeno, né? Se eu tenho coesão como estrutura e coerência como sentido, então um complementa o outro. Na verdade, coesão completa a coerência, né? Porque sem uma estrutura eu não consigo achar um sentido, né? Diferente de coerência, né? Perdão, diferente de coesão, coerência é um fenômeno menos explícito, né? Então, assim, você não consegue perceber ali naquela palavra, em uma palavra, você percebe num contexto todo, né? E Guimarães, ele faz isso o tempo inteiro. Se você isolar as palavras, de repente você não vai encontrar sentido nelas, de repente você não vai encontrar coerência nelas. Mas quando você pega todo o texto, quando você pega toda a estrutura que está sendo posta ali, aí você consegue encontrar um sentido, né? Quando a gente fala que na aula passada, eu lembro que eu falei para vocês de Caetano, né? Que Caetano pegou uma música de Guimarães, que era a Terceira Margem do Rio, pegou essa música de Guimarães Rosa, pegou o texto de Guimarães Rosa e transformou em música a Terceira Margem do Rio, né? Se você for ler o texto de Guimarães e se você for ler a letra de Caetano, elas fazem uma conexão, elas têm um sentido, mas não é a mesma coisa, né? Na literatura, a gente chama isso de literatura comparada, quer dizer, faz parte dos estudos da literatura comparada, né? Então, você consegue fazer ali uma conexão entre elas. É como se o conto servisse de fonte inspiradora para Caetano escrever aquela letra, né? E ali você consegue encaixar, você consegue ver um sentido.
né? Se você isolar a letra de Caetano, se você pegar palavras soltas, isolar elas de um contexto que está sendo posto ali, palavras que façam sentido para você, se você isolar elas desse contexto, pode ser que você não ache um sentido lógico que estava fazendo enquanto ela estava posta ali naquela oração, naquela frase, naquela estrofe, né? Mas quando você isola, talvez aquilo perca o sentido, talvez aquele sentido ele seja, talvez até ocupado por uma outra palavra, né? E acho que vale a pena a gente pegar as outras referências que a gente tem, né? Vale a pena a gente pesquisar, né? Coerência é isso, gente. Coerência é sentido. Então, se é sentido, eu preciso ter essa conexão, né? Como eu falei para vocês, na gramática, né? Ela é responsável para dar sentido lógico ao texto, né? Mas quando eu falo para vocês essa questão do isolar a questão, isolar a palavra, se ela perde o sentido, né? Talvez esteja aí uma questão mais ampla, né? Esteja aí uma questão de experiência do leitor, né? Esteja aí uma questão de conhecer um pouco mais sobre o que você está lendo, né? Então, por isso que eu falo, acho importante a gente ler Guimarães Rosa, né? Acho importante a gente pegar esse livro, Primeiras Histórias, e não ficar focado somente naquilo que está posto ali, somente naquilo que está colocado de forma explícita para a gente, né? Eu acho que muito mais interessante do que um texto que tem coisas explícitas são as coisas subjetivas. É aquilo que não está explícito, né? É aquilo que você vai buscar sentido, é aquilo que você vai buscar referência, né? Claro, como eu falei na outra aula, acho que vale muito a pena, assim como A Terceira Margem do Rio, você pegar A Menina de Lá e você ler em outro momento da sua vida também. Até pelas questões míticas, né? Quem lê o conto inteiro sabe que a personagem Nininha, ela começa a decifrar, ou pelo menos adivinhar, entre muitas aspas, né, o que vai acontecer. Então, Nininha fala que ela quer um doce lá de goiabada, uma rapadura com goiabada, e de repente me passa uma moça no sertão vendendo a tal rapadura com goiabada. Ela fala do sapinho, que ela queria brincar com um sapo, e de repente me aparece uma rã do brejo entrando pela casa da tia dela. Então, assim, você consegue identificar essa questão mística, né? Essa questão mítica da personagem, né? E o medo que os pais têm, que a tia tem, que outras pessoas descubram, né? Que a igreja descubra, que outros parentes descubram, né? E daí a gente pega um pouquinho essa ideia, né? Se no conto A Terceira Margem do Rio, a gente tem um trecho em que a família sai do interior e vai para a cidade, e aquilo tem sentido, né? Falei sobre a intertextualidade, sobre a gente interpretar esse conto, casando ele com história, com geografia, e a gente entende essa questão da família. Se a gente tem essa movimentação na Terceira Margem do Rio, em A Menina de Lá, a gente tem uma outra movimentação, que é a questão mítica, né, do que acontece no sertão, e esse medo do desconhecido, esse medo, né, receio. Medo não, eu vou trocar a palavra. Receio, esse receio do desconhecido, esse receio do que é diferente, do que é novo, que seja descoberto, o receio de que isso seja descoberto, né? Seja pela igreja, seja pelo padre, pelo bispo, né? Pela família, e que essa criança seja tomada do lar, né? Será que isso tem alguma referência com o que acontece numa população mais distante do que a nossa realidade hoje, aqui de cidade grande, pelo menos a minha, aqui de cidade grande? Então, assim, claro que é diferente, né? A minha visão, Vivi olhando o sertão através dos olhos de Guimarães, provavelmente é uma completamente diferente de uma pessoa que vive lá.
E isso faz com que os nossos sentidos, as nossas estruturas textuais, ou interpretações textuais sejam diferentes, tá? Mas isso não tira a ideia que eu passei para vocês de coesão ser uma estrutura e coerência ser um sentido, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Se na próxima aula vamos continuar falando de coerência, eu acho que, como eu falei, vale muito a pena, né? A gente até pegar outros textos, né? No seu material escolar, com certeza tem alguma coisa sobre coesão e coerência. Acho que vale a pena. E esse tema é um tema que não se esgota, né? Quando eu falo que é um tema que não se esgota, é um tema que não acaba aqui, sabe? Não acaba em 4 aulas, não acaba em 1 ano. Ele vai perseguir você, ele vai te seguir a vida inteira, né? Você vai no mercado de trabalho precisar de coesão e coerência nas atitudes, na escrita, nas promessas, né? Nos compromissos. Isso abraça, faz parte, né? Da nossa rotina como pessoa, né? É isso. Semana que vem a gente volta a falar sobre coerência, tá bom? Um beijo e até lá!